Olá, que bom estar de volta com você, agora começando uma nova lição da Escola Sabatina. Você é bem-vindo aqui ao canal Classe de Professores. Anuncie aos seus amigos. Muito obrigado por sua receptividade, você que tem nos inscrito, você que tem se inscrito no nosso canal também. Nossa gratidão a você. Continue orando por nós também. Estamos começando um novo trimestre. Desta vez vamos estudar um pouco sobre a missão da igreja e a minha missão. A missão de Deus é também a minha missão. É isso que vamos discutir durante 13 semanas a partir de agora. E nessa semana o título da lição é bastante sugestivo porque fala sobre a missão de Deus nos alcança. Vamos estudar nessa semana a primeira parte desse tema e na semana que vem continuaremos. Qual é o tema, então, desta semana? Nessa primeira lição, nós vamos descobrir características do caráter de Deus que fizeram dele um Deus ou o Deus missionário, o Deus que tem uma missão a ser executada nesse mundo. Aquele Deus que está sempre procurando e chamando suas criaturas. Quais são estas características manifestadas nas Escrituras Sagradas? A primeira característica de Deus nas Escrituras é que Deus sempre nos alcança para a reconciliação com Ele. Você está lembrado? Esse é um tema recorrente aqui nas lições da Escola Sabatina, que são estudos sistemáticos da Bíblia. Nós temos falado, e a Bíblia logicamente tem falado sobre isso muito, de que este mundo foi criado perfeito. Tudo era bom, no dizer de Gênesis capítulo 1. E tudo estava em harmonia com o Criador. Então, o que aconteceu para que essa harmonia fosse quebrada? O pecado, não é verdade? A partir de então, a missão de Deus tomou uma nova direção. Ou seja, a missão de Deus começou agora a procurar o ser humano. Se você vai a Gênesis 3, verso 9, Deus pergunta a Adão, onde estás? Não no sentido geográfico da palavra, não no sentido físico da palavra, mas no sentido espiritual, moral, no sentido de vida. Adão estava longe de Deus porque havia pecado. Então Deus agora vai procurá-lo. Então Deus se identifica aqui como um missionário. Ele está sempre buscando o ser humano. Na verdade, a missão de Deus, ela começa quando Deus decide criar o ser humano. E ela adquire uma nova coloração a partir do momento que o ser humano peca e Deus continua procurando e se relacionando com ele. Então o pecado estragou esta relação, mas Deus procura o homem para salvá-lo e restaurar a relação perdida. Agora, um segundo ponto que nós podemos destacar desse Deus missionário, Deus que sempre nos procura, também é o Deus que sempre quer estar conosco. Ele sente alegria em estar conosco. A sua presença conosco nos faz bem, mas faz bem a Ele também. É um Deus relacional. Ele sempre quer estar conosco. Apesar do pecado, Deus sempre esteve próximo daqueles a quem Ele ama. Você lê na Bíblia, por exemplo, a história de Abraão, de José e de outros, né? E a Bíblia usa reiteradas vezes uma expressão, o Senhor estava com ele, o Senhor era com ele, falando, por exemplo, sobre José, mesmo quando estava lá na prisão, né? Lá no Egito, a Bíblia diz, e o Senhor estava com ele, né? Gênesis 17, verso 7, por exemplo, Gênesis 26, verso 3, Gênesis 28, verso 15, né? Se você olhar também para o Antigo Testamento, o santuário era o lugar do encontro com Deus, né? Êxodo 25:8 é um texto clássico, muito conhecido nosso, que diz, e me farão, Deus diz, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, para que eu possa estar com eles. Então, Deus está sempre, digamos, tabernaculando, ou seja, ele está sempre presente na vida
dos seus filhos, dos seres humanos. Então, o Deus missionário é um Deus que procura, mas é um Deus que também sente alegria e prazer em estar conosco, estar com seus filhos. Essa é uma característica de Deus também. E ele foi além, né? Em terceiro lugar, a gente pode dizer o seguinte, que esse estar conosco adquiriu uma dimensão definitiva, porque ele foi além de tudo isso quando ele tornou-se um de nós, Deus conosco, Emmanuel, através de Jesus Cristo, né? João 1,14 também fala da encarnação de Cristo, que é Deus se tornando carne, né? E vimos a sua glória, diz o apóstolo João. Então, ele foi além. A maior prova desta vontade de Deus de estar conosco, de interagir conosco, foi o próprio ato de Jesus Cristo, sendo Deus, tornar-se também homem. Bom, mas a Bíblia diz que Deus continua conosco. Você está bem lembrado de Mateus 28, 18 a 20, as célebres palavras da comissão evangélica, né? E ele diz que quando nós estamos em missão, quando estamos discipulando todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele diz assim, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então é um Deus que é missionário, que vai, mas que não vai sozinho, que quer nos levar. E essa deveria ser a nossa alegria, o nosso prazer, a nossa satisfação. Missão é alegrar-se com a presença de Deus conosco, transmitindo isto para as pessoas que tanto dele precisam, né? E, finalmente, Deus virá para nos buscar, né? A promessa bíblica de João 14, 1 a 3, onde Jesus diz claramente, né? Eu quero levar vocês para onde eu estou, para que onde eu estou estejais vós também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Em resumo, ele quer repovoar o céu com a família humana. Há até uma explicação que a gente costuma fazer, costuma dar, que é bastante interessante e apropriada, que com a expulsão dos anjos maus do céu há um vazio. E Deus quer repovoar o céu com a família humana, comigo e com você. Por isso que a nossa missão é preparar, é convidar pessoas para aceitarem a graça e a salvação e então um dia estarmos todos juntos no céu. Agora, para a gente concluir esta semana, as lições estão mais diretas, mais práticas, né? E mais curtas também, né? Para a gente concluir a lição dessa semana, eu queria deixar com você uma perguntinha, como sempre deixamos no final de cada lição, né? O fato de sabermos que a missão se origina em Deus, Deus é o missionário por excelência, é aquele que tem uma missão a cumprir nesse mundo, e ao mesmo tempo a missão é por Ele, por Deus, dirigida. Como é que isso nos conforta e nos anima hoje? Muitas vezes a gente olha para essa tarefa que nós temos, que é pregar o Evangelho em todo mundo, a cada nação, tribo, língua e povo, e a gente vê a nossa pequenez, a gente vê a nossa limitação, e a gente vê o tamanho do desafio que é essa missão. E alguns às vezes se desanimam, não, isso nunca vai acontecer, nós nunca vamos conseguir chegar lá. Devemos nos tranquilizar. A verdade é que a missão não é nossa, a missão é de Deus. O que a gente precisa é desfrutar o privilégio de fazer parte dessa missão de Deus. Quem vai concluí-la do jeito que Ele quiser é o próprio Deus. Deixemos a soberania de Deus em ação. Então, pense nisso, converse um pouquinho com seus alunos sobre esse tópico e a semana que vem a gente se encontra aqui, se Deus permitir. Um grande abraço para você, muito obrigado e até a semana que vem.